Eu venho hoje falar que apóstolo Paulo, ele foi o missionário que Deus colocou na terra e andou em missão por toda a terra, por todo o lugar. Passou no Brasil, em Portugal, passou em Itália, teve no Israel, teve na Austrália, teve em África, na Ásia, em toda a Ásia, teve também na América Latina toda e na América Central, na América do Norte, teve na Rússia, correu o mundo inteiro em redondo. Porque apóstolo Paulo se converteu a um Deus vivo, poderoso, a um Deus que é santo e sempre foi santo e sempre será santo. Apóstolo Paulo foi quem enviou cartas para as igrejas de Efésios, como está escrito em Coríntios e em Marcos e muito mais. Capítulos de Marcos e de Coríntios e muito mais. Apóstolo Paulo e seu irmão Silas eram os missionários, como foi Maria, José e outros mais, como Salomão, Samuel e outros que viajaram no mundo inteiro durante muitos e muitos anos. Apóstolo Paulo sabia o que o futuro iria trazer à terra portuguesa, à beira-mar, que é o Portugal dos portugueses. Sabia da gastronomia, sabia de toda a riqueza, como no minério e muito mais. Porque apóstolo Paulo, aonde passava, ele dava ensinamento a toda a criatura e fazia gerar riqueza. E muita gente amou apóstolo Paulo no Portugal, na Itália e na Espanha e em muitos lugares onde ele passou. Ele ajudava os pobres, os ricos e todo o ser humano de toda a terra. E mostrava para muita gente o que Deus queria como projeto da vida, como projeto de família, como projeto que Deus queria que todo o ser humano deveria ter. Porque Deus, Ele quer um projeto na família, que é o casamento, quer um projeto de gerar criaturas, gerar crianças entre o casal. Era isso que apóstolo Paulo falava, apóstolo Paulo falava para toda a criatura da terra. Apóstolo Paulo, que viu Jesus a ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele disse: eis-me aqui, meu Deus, eu me entrego a ti, a minha vida, e coloco nas tuas mãos o teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, e me vou converter ao teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Porque apóstolo Paulo, quando escreveu as cartas para 7 igrejas de toda a Ásia, as igrejas de Coríntios, ele falou que aquelas igrejas teriam que fazer aquilo que Deus queria na terra e que era para espalhar toda a palavra que Deus quisesse por toda a terra. Mas aquelas igrejas fecharam porque o homem não sabe o que faz e nunca soube o que fez.
porque aquelas igrejas era para gerar multidões de crentes, multidões de cristãos, crentes verdadeiros e não religiosos. E o que existe em toda a Ásia são multidões de religiosos, de religiões e multidões de muita coisa. Menos crentes de um Deus vivo. E antes de Cristo já havia religiões, já havia religiosos, e foi os religiosos que julgaram o seu filho, Jesus Cristo de Nazaré, para o Calvário. E o acusaram de mentiroso, de ladrão e muito mais. E foram ajudados por Judas e por Carioca. Pedro foi o homem que se renegou em o ajudar. E Jesus Cristo, na ceia, disse que ele se iria afastar dele e se renegar de o ajudar. Mas Jesus Cristo sabia desse acontecimento e disse-lhe: vou-te perdoar de já desse acontecimento, porque terá que acontecer. Jesus sabia que isso ia acontecer. Pedro disse: não sei se o farei. Terás que o fazer. Terás que o fazer. Senão, morrerás comigo na cruz do Calvário. Mas Jesus se entregou de livre vontade, porque sabia que tudo isso ia acontecer e que era para nos libertar do pecado. Mas o significado de uma cruz no altar, sem imagem nenhuma, tem muito significado. E se tiver luzes, muitas luzes, muito mais significado tem aquela cruz. Se tiver muitas luzes em volta dela ou virada para aquela cruz, muito mais tem. E se tiver um pano em azul em volta ou em vermelho, muito mais terá significado, porque foi assim formada a cruz do Calvário. E sem imagens. Hoje existe religiosos que olham para uma imagem, para uma escultura, como se fosse o Jesus crucificado. É um Jesus morto que estão a olhar, e o significado é de ver a morte presa. A morte presa pode ser a nossa vida presa, a nossa vida morta, a nossa vida que não está a andar, a nossa vida que está presa e muito mais que isto. Deus e o seu Filho não querem isso. E está bem escrito, bem espelhado, que Deus é Deus e sempre será Deus, porque tem escrito contra a idolatria, contra o pecado. Na Bíblia Sagrada, o livro mais antigo de toda a humanidade. E não pode ser e nunca poderá ser um homem qualquer falar contra aquilo que ficou escrito por todos os apóstolos que Deus levantou para escrever as 66 páginas da Bíblia Sagrada. Deus é Deus e será sempre Deus. E quem se levantar contra Deus não sabe o que está a fazer e nunca saberá o que fez e nunca vai saber aquilo que fez. Que Deus trabalhe com poder e autoridade na sua vida e creia com muita fé e continue a crer no Deus vivo, no Deus Santo de Israel. Amém, amém, amém.